esse cara aí, né? Peraí. Então, só para o pessoal entender, né? Primeiro, que aí o pessoal também pergunta pra caramba. Nós estamos vendo aqui, não é o buraco negro, né? De fato, é a sombra, né? É a sombra do disco, é isso? É a sombra que a gente chama sombra do buraco negro. Porque tem uma região ao redor do buraco negro que o campo gravitacional já é intenso, mas não intenso o suficiente para se alimentar. Certo. Então, o que acontece ali é que a gente aprende que o campo gravitacional distorce o espaço-tempo e distorce a luz. Mas chega a um certo ponto que a luz começa a orbitar. A luz está orbitando o buraco negro. Só que assim, ela não está caindo, ela está só ali orbitando. Ela pode ou cair ou escapar e conseguir fugir. E só que aquela região, a partir dali, a gente não sabe mais nada do que acontece lá dentro. Porque os fótons que caem lá para dentro vai entrar... A gente nunca mais vê eles, Nunca mais vê eles. Então, a gente vê essa sombra do buraco negro, né? E aí tem o disco, que, assim, o disco, claro, tem matéria caindo lá dentro. Então, a gente vê esse é o nome de sombra. Se não me engano, acho que é raiz de 27... Não, é raiz de 27. Raiz de 27 e raiz de Schwarzschild. Uma coisa assim. Entendi. No tamanho. Então, o que a gente vê ali no meinho ali é a sombra. É a sombra do buraco negro. Mas aí ele tá ali no meinho, então, né? Tá Sim, ali. Não vê ele, mas é onde ele estaria. E em volta, a parte brilhante, aí é o disco. É o disco. É o disco que tá... É a matéria, né? Que tá ali orbitando ele. E que provavelmente vai cair. Entendeu? Tipo assim, é claro, essa parte de fora, né? Que a gente vê, inclusive, é o que a gente chama de outflow. Então, é a coisa que tá escapando. Certo. E é até importante lembrar que nem é escapando não é escapando do buraco negro, né? É escapando, assim, da região parte ali. externa ali dele. Isso aí. Então... E é o disco ali orbitando. Então, o disco brilha. E essas três... Porque aí... volta ali, Mulambo, no negócio, porque acho que tem uma comparando. Desce aqui. Desce. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Abre essa aí. Coloca ela aí no mapa. Porque aí tem os dois, né? Uhum. Então, ó. Aí, galera, é os dois que a gente tem. O da M87 estrela, né? Que tá ali do lado. E o do Sagitários, a estrela aqui. Que a gente chama assim, ó. SGRA, a estrelinha ali, né? Então, aquele lá tem aquela parte brilhante embaixo ali. Uhum. E o nosso apareceu essas três coisas aqui, né? Sim. Você acha que eles imaginavam ser algo bem parecido com a parte brilhante embaixo ou não? Então, eu acho que assim, todo mundo imaginava que ia ser muito mais claro, inclusive. Por ele estar nesse estado inativo dele. Entendi. Achavam que ia ser só uma região meio avermelhadinha, bem, assim, com uma resolução baixíssima. Acharam que a magia ia ser bem pior, inclusive. Achavam. E até a gente fez um bolão lá no nosso grupo. Ah, é? De qual vai ser mais parecida. Eu vi, o Rodrigo postou no Twitter. O Rodrigo postou no Twitter. E você viu que não tem nada a ver, né? Nada você viu, a ver, né? Tipo, não tem Saiu nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Acho que ninguém ganhou aquele bolão. Fica pro próximo. Fica pro próximo. Então, achava que ia ser uma resolução pior, e por ele estar acreditando muito pouco, assim, quase nativo, ia ser, tipo, quase apagadinho, né? Então, foi uma surpresa, realmente, ter esses três blobs. Mas essas três coisas seriam o quê? Então, o disco... É a matéria girando... É porque... Quando o pessoal falou, o jeito que eu tento explicar é o seguinte: imagina uma criança naqueles negocinhos de parque girando. Quando você tira a foto, né? A criança está girando rapidinho, na hora que você vê, por isso que é um borrão. Que você vê um borrão mesmo, em alguns pontos ali você vai ver, né, melhorzinho do que o outro. Que eu acho que é esses negócios aqui, né? Isso aqui indica a matéria girando, né? Sim, a matéria girando, sim. E essa analogia realmente faz sentido. Porque ali no disco, por ele ser menorzinho, tem muito mais turbulência ao redor. Tá girando aqui muito rápido, né? Então... E aquele lá, não, ela tá girando mais lentamente. Então, na hora que tira a foto, você vê só um borrãozão, assim, né? Enquanto ali você vê, tipo, esses três globos. Mas, assim, esses três globos vai ser, com certeza, assim, debate... Nossa, assim, isso aqui vai ter gente que vai perder a vida em cima disso, não? Vai. Pra explicar isso aí, vai ter. E eu acho que talvez o vídeo vai ajudar, né? Esse filme futuro vai nos ajudar. Vai ver como esses globos se movem, né? Agora, uma outra coisa também legal é que, por exemplo, embora tenha essas diferenças, eles são muito parecidos, né? São.
E isso é bom, né? Sim. Porque se fosse uma coisa totalmente diferente, aí ferrou a física, né? Sim, Basicamente, né? Sim, e é muito engraçado que o pessoal veio... Não, mas pra quê? Pra que tirar foto? Eles são iguais, tipo, não tem diferença nenhuma. Tipo, aí eu vi umas pessoas falando, eu não fiquei muito animado com a foto porque é igual a do outro. Eu falei, gente, ainda bem que é igual, porque imagina se fosse diferente. Se fosse diferente, a física tava ferrada. Então, o igual mostra, né, que as leis, né, que as leis valem funcionam. aqui e a 50 milhões de anos-luz de distância. Exato. Né? E até tem aquele teorema, né, do black hole has no hair, tipo, o buraco negro não tem cabelo, que fala que todos os buracos negros eles são iguais. Você não consegue diferenciar um do outro, exceto por 3 propriedades. Que um é a carga, só que como eles estão numa região muito fácil de se neutralizar, a gente nunca considera a carga. Então, carga, enfim, aí tem as outras 2 propriedades, que são as propriedades mais importantes de um buraco negro, que um é o próprio momento angular, que a gente chama de spin, ou seja, quanto ele está rodando. Então, isso pode mudar de um para o outro. Que nós estamos vendo aqui. Que é os 3 bolotinhos ali, aquele morrão ali. Exato. Então, a gente vê que o quanto ele gira, né, ele pode estar não girando, pode estar girando para um lado, girando para o outro lado, e a massa dele, que você consegue diferenciar um do outro. Mas se você tiver 2 buracos negros com a mesma massa e o mesmo spin, você não consegue diferenciar um do outro. Você não sabe qual é o qual. E isso é um teorema assim, muito importante dentro da física de buracos negros. Inclusive, válido até na questão da radiação de Hawking, essas coisas, tudo. Porque a gente fala assim, ele realmente não pode ter assim, nenhum cabelo, que eles falam, né? Nenhum cabelo que é, tipo, se tiver uma coisa, o buraco negro vai tentar se desfazer daquilo o mais rápido possível. E o Hawking percebeu isso, inclusive, e percebeu que, olha, não tem como ter ali uma partícula ali, não tem. Então, ele vai emitir porque ele vai mandar embora. Então, isso é um termo muito importante e as imagens sempre vão ser iguais por esse teorema. Então, a imagem ajuda também a provar esse teorema aí. A provar esse teorema. Dos buracos negros não terem cabelo. Não terem cabelo e eles serem, tipo, a única diferença é que quando eles giram, né? Então, quanto mais giram, mais achatadinho eles são. Entendi. Isso aí, com relação à radiação de Hawking, as teorias dele, as imagens não ajudam nem nada. Não, inclusive... Nesse ponto, não. Não, eu acho que a radiação de Hawking é uma coisa bem difícil de ser observada, porque é muito pouca, né? Muito pouca. A comparação é tipo uma lâmpada de LED comparada ao Sol. Entendi. Sabe? Então, é esse nível de energia, a diferença de uma para outra. Entendi. Então, imagina você coloca uma lâmpada do lado do Sol e você volta para a Terra e você quer medir a luminosidade da lâmpada. O Sol não vai deixar, assim, a luminosidade do Sol não vai deixar. Então, é essa comparação, assim. Então, Mas muito será difícil. que alguém pensou em colocar numa das simulações aí? Vamos colocar aqui um pouquinho de radiação de Hawking, só para ver como que fica. Talvez tenha. Eu nunca vi, mas talvez deve ter, porque a radiação de Hawking também é uma questão, tipo, como os buracos negros evaporam, né? Então, assim, a vida, né? Para você conseguir fazer a vida do buraco negro, você tem que considerar a radiação de Hawking. Sim. Talvez agora eles usem isso aí até para estudar, né? E tal, né? Então é isso, viu, pessoal? Ser igual é uma coisa boa, tá? E ainda bem que é igual. Só que é isso que é o negócio, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas a teoria... O pessoal acha que a teoria já é um negócio ali fechado Não, você precisa... Na astronomia, você precisa disso aqui. Você precisa ter a imagem, né? Porque é a imagem que vai te comprovar. Método científico. É o método científico, exatamente. E aí provando aí esse monte de coisa. E aí, bem... Por que tem uma estrelinha no nome ali, né? Isso é uma coisa que o pessoal fala direto, né? Fala, nossa, aí tu porque é a estrela, né? Porque você é um buraco negro, porque não tem nada a ver com isso, com ser uma estrela. Porque Por que tem estrela? Bom, assim, já sabia que tinha uma certa assim, emissão ali na direção da constelação de Sagitário. Emissão, aliás, até a história disso é bonita pra caramba, né? Que ela remonta lá quando o pessoal começou a inventar os radiotelescópios, né? E tal, né? Sim. E é engraçado, né? Que eles acharam que era para encontrar míssil na Terra, né? Não, na verdade, o radiotelescópio ele foi feito... a história é triste, mas é legal. Porque o radiotelescópio nasceu na Segunda Guerra. Sim. Né? Uma aplicação militar.
E aí alguns loucos vamos apontar isso aqui para o céu para ver o que acontece, né? Sim, sim. E aí perceberam que começaram a pegar a emissão do céu e falaram, pera lá, o que está acontecendo aqui? Tanto que no começo das emissões o pessoal chamava de Little Green, né? Porque eles pensavam que eram ETs, né? Que estavam emitindo, porque era onda de rádio, né? Sim. Até que veio lá, aquele pessoal lá, né? Do Bell, lá daquela moça lá, injustiçada lá, como que ela chama? Ah, é a Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, isso aí. Bell. Que quando ela, né, que eles foram os primeiros ali, né? Dos pulsares, dos né? pulsares e tal, né? Mas aí continua, aí... Então, aí perceberam, né, então, essa radiação ali, vindo da constelação de Sagitário, e acharam, assim, estranho. Tá? Aí tem 3 fontes ali, que basicamente uma tá na frente da outra. Então, leva o nome de Sagitário... eu não lembro agora o nome exato, acho que uma é Sagitário West, outra é Sagitário East, e aí perceberam que tinha uma outra, né, que era, assim, muito mais forte do que as outras duas, que, inclusive, hoje a gente sabe que é o buraco negro, mas aí você fala, como que a gente vai chamar isso? Aí a pessoa que percebeu, eu não lembro o nome do físico que percebeu isso, ele falou, como era um estado excitado, né, como está nos átomos da física nuclear, e na física nuclear, quando tem um átomo excitado, coloca um asterisco em cima de estrela, né, star. Então, aí ele falou, por que então a gente já quer um estado excitado ali, vamos colocar uma estrela no nome. E aí ficou, Sagitários é a estrela, e agora, assim, todos os buracos negros para a gente vai levar esse nome, porque esse aqui nem tinha nome antes da foto, era buraco negro da galáxia M87. Mas aí M87 que não tem nenhum histórico do porquê ter, mas é só porque virou, acho que a nomenclatura para buraco negro virou ter agora um asterisco que a gente chama de estrela ou star. É isso aí. Então é um asterisco que vai ali. Mas aí o jeito de ler, vê se vai lá, Sagitários A asterisco, né? Fala Sagitários A estrela, que é mais legal, né? Mas muito mais legal. Muito mais legal mesmo. Nossa, então tá aí, né? Então essa aí foi a... Bulambo, volta ali, cara, que tem um negócio também nesse artigo aí do ESO, que é muito legalzinho. Desce aqui um pouco. Cadê? Aqui a gente pode mostrar os telescópios. Desce mais. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é demais, né? Esse gráfico é muito bom. É muito bom. Esse gráfico aqui, eu sempre posto ele em tudo que é lugar, que isso aqui é a anatomia do buraco negro, né? Anatomia do buraco negro. Sim. Aqui tem tudo que é um buraco negro. Inclusive, esse gráfico eu acho importante para a definição de buraco negro. Porque muita gente acha que quando a gente fala de buraco negro, a gente só está falando da singularidade. Exatamente. Aí todo mundo fala, não, mas pera lá. Aí quando eu falo do tamanho de buraco negro, aí sempre vem alguém e fala, mas peraí, singularidade tem tamanho e tal? Gente, não, buraco negro, isso é a definição de um buraco negro. Quando você fala de buraco negro, você está falando disso. E se não tiver um disco de acreção, pelo menos está falando do horizonte de eventos e da singularidade. Então, quando você fala tamanho do buraco negro, você está se referindo ao tamanho do horizonte de eventos e dentro dele contém a singularidade. Então, é esse conjunto, né, de objetos. Estruturas, né? Estruturas, assim, né? Exato, estruturas. Isso. Mas então, aqui, ó, só para explicar para o pessoal, tem primeiro essa órbita estável aqui, que é isso que você tinha falado antes, né? Do fóton. E essa seria meio que a última órbita possível para você orbitar. Antes de você chegar no buraco negro. A partir dali, já era. Então vamos fazer. De fora para dentro seria primeiro o disco de acreção. Né? Disco de acreção, que é o que a gente fez a foto, aquelas bolhas lá. Então, no disco de acreção, que fica girando ali, que é a matéria que não caiu ainda, né? Sim. Que está ali girando acelerada. Aí depois é a esfera de fóton? Não. Eu acho que primeiro é o inner bolus. Esse aqui, né? A órbita estável mais interna aí, né? Sim. Eu acho que os dois são próximos. A raiz de 27 dá mais ou menos quanto? Não lembro. 27... Vai dar 5 alguma coisa, né? Porque, então, acho que um é 6 raios de Schwarzschild, depende do buraco negro. Entendi. Depende do quanto ele está girando. Um é 6 e outro é 5. Então é mais ou menos quase a mesma coisa. Mas isso aqui, o importante saber disso aqui é o seguinte, que se você jogar alguma coisa aqui, ela fica orbitando, né? Sim, ela fica orbitando. O buraco negro. Não cai, né? Não cai, fica bem estável ali. E aí depois tem a última fronteira, que aí é o horizonte de eventos. Que é o horizonte de eventos, que aí entrou, acabou. Entrou, acabou.
Então, Uma vez dentro. se você soltar alguma coisa... Lá no Interestelar, os planetas orbitam aonde, será? Será que é nessa região? Eu Ou acho, será que é mais fora, mais externo? eu acho que é mais externo. Eu É, acho né? mais externo. Que E aqui é muita confusão, né? ia ter. Eu não lembro se eles citam alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é mais externo. A nave eu sei que tá bem mais longe, né? E ali, ele acho que os buracos, os planetinhas, né? Que tem o nome, planeta, planetinhas, exatamente. eles estão um pouquinho mais longe dessa órbita aí. Isso aí. Então, ó, disco de acrição, aí essa órbita estável junto com... E a esfera de Fóton é o quê? É uma região, é um disco também? É como se fosse um disco, assim, com uma grossura menor, bem menor. E aí é porque, como aí são fótons, né, que não tem massa. Já a órbita estável é coisa Tem que matéria. tem matéria, tem massa, beleza. partículas. Então, essa que é a diferença. Então, Legal. E aí, lá no meião, a singularidade, né? singularidade. Que aí a gente não sabe o que acontece. Que não sabe o que acontece. E é interessante porque um buraco negro de queda é um anel, né? Não é um ponto. E não é um buraco também, E né? não é um buraco também, não é um buraco. Isso o pessoal pergunta, né? Sim. E não é um buraco. Então o do Kerr é um anel. É um anel. É um anel por causa da conservação de momento angular. Que Não legal. tem como ser um ponto. Tem que ser Entendi. um anel. Entendi. E aí o jato relativístico, que é aquele jato lá que a gente já Sim. explicou. E a imagem até é legal porque mostra ele saindo das partes mais... Isso, Que não tá mostraram saindo saindo aqui do meio, né? dentro, Eles já tentaram fazer um desenho Desenho. bem mais, né? Sim. Bem sim, mais pra assim, mostrar que não realista. sai dentro. Isso, então é isso aí. E aquele ali é o jato que o nosso aqui não sabemos, não deve ter, né? Não, né? Não deve ter. Existe, talvez, quem sabe, as evidências aí de que talvez tenha no passado, né? Como da parte de Magalhães, né? Essa Isso. corrente de Magalhães, ou própria Fermi Bubbles. Tem a Rosita Bubbles também, né? Rosita que é um pouco maior do que então, as Fermi... a Rosita é no raio-x, né? É, a Rosita E aí eles viram que ela se encaixa junto com a de Fermi, né? Fermi. Então isso aí é legal pra caramba. Sim. Então, isso aí que é um buraco negro, viu, pessoal? Todo esse conjunto, né, de estruturas, né? Sim. Não é só a singularidade, tá? Então, aprendam isso aí que é legal pra caramba.